pior coisa para quem vai fazer a redação do Enem é não saber qual vai ser o tema que será cobrado lá no dia da prova. E acontece muito com muitos estudantes, menos com quem está inscrito aqui no canal, porque no ano passado a gente acertou em cheio o tema do Enem, tá ligado? Muito lindo! Você chega lá, você vê na internet vários spoilers de tema. Chega lá, não é nada daquilo, e aí você se pergunta assim, meu Deus, e agora? O que eu vou escrever nessa redação sobre desafios de enfrentamento da invisibilidade, trabalho de cuidado da mulher no Brasil? Meu Deus, não faço ideia! Para você não chegar lá no dia da prova e bater a tua cara e não saber nada do que tem que escrever, então presta atenção nesse vídeo, porque eu vou te mostrar 7 possíveis temas, e além de te mostrar os temas, vou te mostrar repertórios coringa para esses temas. E mesmo que algum desses temas não caia, eu tenho certeza que você já vai ser a pessoa mais capacitada da tua sala. Então depois desse vídeo, em vez de você ficar inseguro, você vai ser experiente, vai dar aula de redação para quem não está muito capacitado. Inclusive, galerinha, depois desse vídeo, você vai sair daqui com um mapa explicativo de qual que vai ser a ideia principal que você vai poder colocar de repertório em cada um desses temas. Tá preparado então? Então não faz sentido você assistir ao primeiro tema e não assistir aos outros. Principalmente porque os temas 4 e os temas 5, vou falar 7, tá? Mas os temas 4 e 5 são os meus favoritos e que eu ensino pra minha turma lá, direto de redação. Beleza? Então no 3 a gente vai ver 1, 2, 3. Possíveis temas de redação para o Enem. O primeiro possível tema: desafios de enfrentamento da dengue no Brasil. Não é possível que você tá achando que o Enem ele vai deixar passar batida a questão da dengue. Não, porque estamos vendo um dos maiores surtos dessa doença endêmica na história do Brasil. E beleza, esse aqui é o tema. E é ok para fim, qual que é o repertório que eu posso utilizar? Você pode muito bem falar sobre um pensador chamado Amartya Sen. Preste atenção quem ele é para você entender a fundo. O Amartya Sen, ele foi o criador do Índice do Desenvolvimento Humano. Quem que já ouviu falar em IDH? Bota nos comentários assim, IDH, que eu vou saber que eu estava aqui nesse ponto do vídeo, hein? O que é o IDH? O IDH é a capacidade que um lugar tem de ser um lugar digno. Então, por exemplo, de acordo com o IDH, países que têm baixo índice de desenvolvimento humano também têm baixo acesso à saúde. Inclusive, doenças endêmicas, como a dengue, por exemplo, são muito mais propícias em locais mais pobres. Inclusive, o Brasil é um local pobre, ou seja, é um país em desenvolvimento, um país em construção do seu desenvolvimento. Então, a dengue ela se prolifera em países, em locais que são mais carentes. Então, existe uma relação muito clara entre desigualdade social e também as doenças endêmicas. Então, Amartya Sen, ele é o economista criador do Índice do Desenvolvimento Humano. Beleza? Aí você explica lá, né? Índice do Desenvolvimento Humano. O que significa isso? Coloca aí na sigla, não. Coloca assim, ó. Índice do Desenvolvimento Humano. Aí depois que você explicar a palavra por extenso, aí você está autorizado a colocar a sigla. Excelente. Então você vai trazer essa ideia. Amartya Sen, economista criador do Índice do Desenvolvimento Humano, entendia que locais carentes também são afetadas pelos problemas de saúde. São mais afetados pelos problemas de saúde do que os locais que não são carentes. Excelente. E um desses problemas de saúde é a dengue, que se prolifera com mais força em locais com baixo IDH. Beleza. Então, uma das formas de você combater a dengue é tentar reduzir os problemas do IDH, é tentar aumentar saneamento básico. Como é que você melhora a questão do IDH? Aponte os problemas concretos que afetam e que fazem com que o IDH seja baixo. Falta de saneamento básico, falta de educação da população, educação ambiental da população, que por conta de tanta poluição acaba ali tendo o acúmulo de água limpa e parada, que é um dos focos da dengue, e falta de acesso a hospitais, e falta de insumos hospitalares. Muito bom. Esses 3 exemplos aqui, a gente vai dar um nome, tá? De exemplos anti-lacuna argumentativa. Exemplos anti-lacuna argumentativa. Muito bom. O que é uma lacuna argumentativa? Quando você simplesmente dá uma ideia vaga, tem que dar exemplos concretos que está acontecendo problema
para que essa argumentação não fique vaga. E a pergunta que você vai me fazer, prof, mas eu nunca teria essa ideia, nunca ia tirar esse Amartya Sen do nada, da cartola. Não, monstro, eu estou seguindo na minha mente o meu mapa mental, o mapa mental que eu ensino para os meus alunos das minhas turmas de redação. Então, por exemplo, aqui a gente acabou de desenvolver a questão da desigualdade social, certo? E toda vez que eu escolho um argumento, eu também escolho um repertório relacionado a esse argumento. Como, por exemplo, esse aqui, ó, a questão do economista Amartya Sen. E é lógico que eu não copio a ideia, porque cada tema vai ter um recorte diferente, mas o centro do repertório vai ser o mesmo, o Amartya é o mesmo. Então, o que eu ensino para os meus alunos? Em vez de o meu aluno ficar aqui na internet igual um doido, pesquisando 40 milhões de repertórios, o que ele faz? Ele entende quais são os argumentos clássicos, e os argumentos clássicos são os 6 argumentos da lista, e para cada argumento clássico ele tem 1 ou 2 repertórios associados. Então é muito fácil fazer redação com isso. Se você quiser ser meu aluno, quiser inclusive não assistir mais esse vídeo e entrar na minha plataforma agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também é fixado no primeiro comentário para você fazer parte do meu curso Fórmula dos 3 Modelos. E definitivamente não precisar mais ficar perdendo horas e horas e horas na internet procurando o repertório e inseguro em relação a qual vai ser o tema da redação do Enem. O próximo tema, galerinha, é esse aqui, ó, meios para coibir a violência nas escolas. Para esse tipo de tema, a gente vai trabalhar a argumentação da maldade humana dentro da técnica Demo-AI. Se você não conhece a técnica Demo-AI, eu vou deixar lá no final do vídeo uma sugestão de como é que você faz para argumentar bem na redação do Enem. E lá eu ensino melhor essa técnica Demo-AI. Mas se você já conhece, comenta assim, profinho, conheço a técnica Demo-AI. Que eu vou saber que além de você conhecer, você já está aqui comigo há mais de 10 minutos nesse vídeo. Então você é brabo e braba. Beleza, galerinha? Aqui a gente vai trabalhar um repertório de uma filósofa chamada Hannah Arendt, expoente filósofa. Só para você entender, ela desenvolveu um conceito chamado banalidade do mal. E a partir desse conceito, ela entendia que as atitudes cruéis são tão comuns, tão normais na nossa sociedade, que inclusive elas passam despercebidas. E o que isso tem a ver com bullying? O que isso tem a ver com violência nas escolas? Porque muitas vezes violência na escola é algo cultural, é algo que faz parte do cotidiano daquela escola ali e às vezes vai desembocar numa tragédia. Então ali existe uma banalidade do mal bizarra que a gente vai ter que criticar. E aí você pode dizer que uma dessas, que dentro desse conceito de atitudes cruéis, a gente pode colocar a violência nas escolas. Então você repara o que eu estou fazendo? A gente sempre traz o argumento e sempre relaciona esse argumento com o nosso tema. A Hannah Arendt já falou sobre violência nas escolas? Claro que não. Só que o repertório que a gente está trabalhando, a gente relaciona com isso, tá? Isso ajuda o repertório a ficar produtivo. E aí você dá exemplos de violência, xingamentos, agressão a professores, agressão a alunos, bullying, são exemplos concretos dessa violência. Beleza, aí você vai dizer assim, prof, não tenho ideias para colocar, nunca faria essa reflexão. É só você vir aqui, ó, dentro do mapa, escolher maldade humana como argumento, você já pode escolher a Hannah Arendt. E aí tem várias formas, tá, de você desenvolver. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos do Fórmula dos 3 Modelos. Não adianta você decorar, você tem que entender a estrutura e a partir de que você entende, você vai conseguir escrever sobre qualquer tema, independentemente se você sabe ou não sobre aquele tema específico, porque você vai ter estratégia para escrever sobre qualquer coisa. Terceiro tema, golpes cibernéticos em discussão no Brasil. Beleza, para desenvolver esse tema, a gente vai trazer o Norberto Bobbio, filósofo italiano. Ele desenvolveu uma obra, ele escreveu um livro chamado Dicionário de Política. E nesse livro, ele explica que o Estado deve ser capaz de fazer duas coisas. Deve garantir o direito que está previsto em lei e cuidar para que a população usufrua efetivamente desse direito na prática. Porque não adianta nada você ter um direito que está na lei e não vai para a prática. E isso acontece com a questão dos crimes cibernéticos, ou seja, crimes que acontecem no ambiente virtual. Então, qual que é o direito, qual que é a lei que foi aplicada, só que ela não está sendo colocada em prática? A lei anticrime cibernético. Muito bom. E aí você traz exemplos de golpes. Você pode estar falando do exemplo do Tigrinho, aqueles golpes, jogos de azar, né? Você pode falar também de golpe do WhatsApp, de estelionato online, estelionato virtual. São vários golpes que você pode tratar aqui. Beleza? Se você está comigo até
esse ponto do vídeo que você está curtindo. Então já se inscreve logo aqui, tá, galera? Porque se você não se inscrever, o YouTube simplesmente entende que você não tá nem aí pro conteúdo. Então mostra pra ele que você tá querendo, você tá querendo você, né? Beleza. Quarto tema, dignidade da população idosa em questão no Brasil. Muito bom. E para falar sobre dignidade da população idosa, a gente vai trazer um repertório muito incrível, que se chama o quê? Simone de Beauvoir, expoente filósofa francesa. Excelente. Ela escreveu um livro chamado A Velhice. Nesse livro, A Velhice, ela traz um conceito chamado invisibilidade social. A invisibilidade social é uma indiferença social crônica a determinados grupos, inclusive os idosos. O que é uma indiferença social crônica? É quando a população não liga, a população não faz a mínima, não dá a mínima, não potencializa, não cuida, ignora, como se o idoso fosse invisível. Beleza. E esse próprio repertório, esse grupo social sobre o qual a gente está falando, já está setado, já está orientado no próprio nome do livro, né? Que é a questão da velhice. Só que não necessariamente você precisa falar só sobre idosos, né? É claro que se o tema for esse, né? Se o tema for efetivamente população idosa, você vai falar sobre velhos, sobre as pessoas mais velhas. Velhos não, tá, galera? Sobre pessoas mais velhas. Eu quase fui cancelado aqui. Você vai falar sobre as populações idosas. Beleza, mas se o tema for sobre qualquer outro tipo de população que sofre, você pode também trabalhar o conceito de invisibilidade social. E aí você não fala do nome do título do livro. Os idosos são essa população que sofre indiferença social crônica. Muito bom. Quinto tema, a importância do direito ao lazer na sociedade contemporânea. Meu Deus, profinho, o que eu falaria sobre a importância do direito ao lazer no Brasil? Caraca, primeiro ponto, hein? Você não é para falar assim, o lazer é muito importante. Não é. Por incrível que pareça, o tema tá falando assim, a importância, só que é para você problematizar. Toda vez que o Enem te traz um tema, você é obrigado a criticar, a problematizar. Então não é porque o tema veio a importância que você vai dizer, o lazer é muito importante. Pronto, acabou a redação. Não, você tem que dizer, beleza, o lazer é importante, mas as pessoas não estão conseguindo ter acesso a essa importância. Então, você sempre tem que trabalhar uma importância que está sendo ausente, uma importância que está sendo negligenciada. Então, falou importância, você vai trabalhar qual que é o tipo da negligência social que impede que parcela da população não usufrua dessa importância. Falou de importância, critica a negligência, ou seja, a falta dessa importância. E para você desenvolver isso aqui, você pode muito bem falar sobre a desigualdade social. Por quê? O lazer, ele é um privilégio das pessoas que conseguem trabalhar num determinado tempo e conseguem chegar em casa mais cedo, que conseguem, às vezes, ter dinheiro para ter um acesso ao lazer um pouco mais, dependendo do local onde a pessoa mora, tem que pagar pelo lazer. Em alguns locais não tem acesso gratuito a formas de lazer, shows, teatros, cinemas, academias. Então o lazer está muito ligado à questão financeira, ao potencial econômico daquela população. Então qual que é o repertório que a gente pode usar? A gente pode ir lá no período colonial e mostrar que lá na época do Brasil colônia, desde a formação do Brasil colonial, a gente tem uma população rica, uma minoria aristocrática que tem acesso ao lazer e a população pobre permanece excluída. Então, no período colonial, iniciado no século XVI, apenas a minoria aristocrática tinha acesso a condições de lazer, enquanto a população carente era marginalizada. E como que a gente pode desenvolver essa redação? Simplesmente basta você mostrar que essa marginalização ela continua acontecendo. Ou seja, a população carente ainda permanece excluída das formas de lazer. E aí você pode dar exemplos: falta de cinemas, falta de praças, falta de academias populares, falta de locais destinados ao lazer, custeados pelo Estado. Então você vai dar vários exemplos aqui da questão da importância do direito ao lazer na sociedade contemporânea. Muito bom esse tema, hein? Sexto tema, o uso excessivo de tecnologia pelas crianças em questão no Brasil. Aqui você pode trazer John Locke, que desenvolveu o conceito de contrato social. E aí tu vai estar perguntando, mas o que tem a ver o John Locke com a questão do uso excessivo de tecnologia pelas crianças? Calma, vou explicar. E a redação é exatamente isso, galera. A redação é uma explicação constante que você faz das coisas. E aqui você vai dizer o seguinte, seguindo o conceito de contrato social do John Locke, o Estado deve garantir direitos básicos à população.
E lembrando que o contrato social foi um conceito criado por 3 pessoas, na verdade, 3 pessoas criaram conceitos de contrato social que são diferentes entre si. John Locke criou um conceito de contrato social, também chamado de contrato de consentimento. O Thomas Hobbes criou o contrato social e também o Jean-Jacques Rousseau. Cada um tem a sua visão de contrato social. A visão de contrato social do Locke é o seguinte: a população confia no Estado e o Estado, em contrapartida, deve garantir direitos básicos aos indivíduos. Então, o vício das crianças em internet também é uma responsabilidade do Estado. Aí você vai comentar assim, você que é polêmico, vai comentar assim, mas espera aí, a criança tem o pai coloca o telefone na criança, é culpa do Estado? Não estou dizendo isso, monstro, mas é uma responsabilidade compartilhada na saúde da criança. O pai tem responsabilidade sobre a criança, o Estado também tem responsabilidade sobre a criança. Porque tem um artigo chamado que o artigo 6º diz que o Estado ele deve garantir proteção à infância. Artigo 6º fala em proteção à infância. Então, é óbvio que o pai ele tem uma responsabilidade brutal em cima dos vícios que as crianças desenvolvem da tecnologia. Mas o Estado ele não faz não dá a devida importância para esse assunto. Então, desses direitos básicos garantidos, um dos direitos que deveria ser garantido, mas não é tanto, é a questão da saúde. A saúde das crianças fica prejudicada por conta do vício em tecnologia. Então, na verdade, galera, é uma responsabilidade compartilhada entre sociedade e Estado. E o Estado, ele age em cima, por exemplo, da educação. A escola é um braço do Estado. Mesmo as escolas particulares são braços do Estado, do MEC, né? Então, a escola deve servir de parâmetro para fazer um letramento saudável da criança em relação à tecnologia. Muito bom esse repertório para tu utilizar, hein? Show! E o 7º e último tema é meios para garantir a dignidade da mulher no parto. Muito bom! E aqui você também pode criticar a questão da maldade humana, afinal de contas, durante o parto é o momento de maior vulnerabilidade da mulher e existem pessoas que são tão cruéis que abusam da mulher justamente no momento dela de mais fragilidade. Então você pode muito bem utilizar essa ideia aqui da Hannah Arendt, da questão da banalidade do mal. Muito bom esse repertório. Mas eu vou trazer um repertório também muito incrível para você aqui, que não está no meu mapa, mas que eu estou inclusive trabalhando ele com os meus alunos da UERJ, que é o Conto da Aia, um livro muito incrível. Coloca para mim se você vai fazer vestibular UERJ, bota assim, prof, vou fazer UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem como leitura obrigatória o livro O Conto da Aia. E o Conto da Aia é um livro que fala exatamente sobre a opressão sistêmica, estrutural e histórica sobre a mulher. Opressão ao corpo da mulher. E você pode dizer que essa opressão ao corpo da mulher continua acontecendo, continua forte, continua ainda, não só na ficção, na verdade o Conto da Aia é uma distopia, uma obra distópica muito incrível. Se você vai fazer vestibular UERJ, eu gravei um curso, um treinamento chamado Acelera UERJ. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Caso você queira fazer esse curso, caso você vai fazer a prova da UERJ, já está tudo prontinho lá para você. É uma distopia, uma obra distópica muito incrível. Show? Então, galera, passamos pelos 7 temas. Tu gostou, que tá até o final, então tu gostou. Vou deixar aqui o vídeo que eu prometi sobre argumentação. Clica nele e continua vendo. Valeu!